no capítulo 4, versículo 17, agora Moisés vai trazer a linhagem de Caim e em seguida vai nos trazer o relato de uma nova linhagem que começa com Sete. A ideia desse grande pastor é conduzir aquele povo que estava no deserto com ele a entender a razão por que muitas nações ao redor não adoravam o Deus verdadeiro e por que eles deveriam adorar o Deus verdadeiro. Então, é nesse sentido e nesse contexto em que nós precisamos olhar o texto que nós então lemos. E o que Moisés vai mostrar para nós aqui, ele vai gastar vários versículos, uma boa parte desse texto lido, desse trecho lido, para falar de uma linhagem que não adorava a Deus. E vai usar apenas 2 versículos, sabemos que os versículos bíblicos vieram depois, mas valendo-nos daqui, vai usar 2 versículos apenas para falar da linhagem, então, que passa a adorar a Deus. Então, nós vamos gastar um pouquinho de tempo para analisarmos alguns aspectos que nos ajudarão a perceber como esse servo do Senhor, Moisés, ajudou esse povo a compreender o seu contexto e levá-los a adorar o Deus verdadeiro. Em primeiro lugar, então, eu quero falar da cidade. Essa cidade era uma cidade sem Deus. Versículo 16 ao 18, na verdade, todos os versículos do 17 até o versículo 24, se os irmãos observarem, não há qualquer menção do nome de Deus. Não há qualquer reconhecimento da presença de Deus. Acontece muita coisa. Aqui tem casamentos, aqui tem nascimentos, aqui tem trabalhos, todo tipo de relacionamento, aqui tem muita coisa acontecendo, mas tudo acontece fora da presença do Senhor. Deus é soberano, Ele está em todo lugar. Mas eles fazem as coisas como se Deus não existisse. Então aqui nós vemos, meus amados irmãos, que no versículo 16, 14 e 16, os versículos anteriores, houve uma fuga por parte de Caim. Quando Caim mata o seu irmão, Deus o confronta o seu pecado, e então Caim foge da presença do Senhor. Assim fala o versículo 16, retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Versículo 17, então, vai nos dizer que ele coabita com a sua mulher concebe e dá à luz a um filho chamado Enoque. Caim constrói uma cidade, e essa cidade em homenagem ao seu filho, dá o nome de Enoque. O ponto importante a ser notado é que essa cidade surge após a ruptura que Caim fez com Deus. Caim abandonou o Senhor e seguiu a sua própria vida. Portanto, é uma cidade que é fruto da rebeldia humana, essa busca da autonomia humana. Meus amados irmãos, o que Gênesis 3, por exemplo, nos mostra é que essa rebelião e busca por autonomia resultou em morte do ser humano, resultou em um grande declínio, um estrago total na sociedade e na humanidade. E após o capítulo 3, há essa constante busca da autonomia por parte do homem. E cada vez mais o homem quer ser dono de si mesmo, quer construir os seus próprios fundamentos, quer construir os seus próprios fundamentos morais, seus próprios fundamentos éticos e espirituais, desconsiderando totalmente e banindo totalmente Deus da sua cidade. E dessa cidade chamada Enoque, em homenagem ao filho de Caim. Eles parecem fazer isso todo o momento ao longo dessa narrativa por causa, como eu já disse, da ausência do nome de Deus e da menção do Senhor. Meus amados irmãos, a cidade que é construída por Caim vai passar a construir novos modelos justamente por causa da ausência do nosso Senhor, por causa da ausência de Deus. E em segundo lugar, então, nós vemos essas novas formas ou novas construções de famílias. O versículo 19 vai nos dar um detalhe importante quando diz: Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e outra se chamava Zilá. Vai entrar então em cena esse homem chamado Lameque,
E Lameque vai mudar o padrão de família que vinha até aqui. Pelo menos a palavra de Deus não nos informa que Caim e outros tiveram mais de uma mulher, mas nos informa que Lameque teve 2 mulheres. Nós não vemos em Gênesis, nem mesmo em Gênesis, é mais claro no Novo Testamento, mas nem mesmo em Gênesis, alguma ideia que pudesse nos levar para a ideia de um homem ter mais de uma mulher. Se fosse assim, Deus teria dado algum tipo de vislumbre desde a criação. Mas aqui então, ele vai pegar 2 mulheres, Ada e Zilá, mudando então o padrão de família. E desta maneira, este homem vai aprofundando ainda mais a ruptura da relação entre o homem e Deus. Ele vai inaugurar nessa cidade uma nova forma de família. Olha só, esse homem era poligâmico, esse homem era bígamo por causa de 2 mulheres, e esse homem vai mostrar para nós que, na verdade, aquilo que muitas pessoas acham que é um aspecto meramente cultural para o nosso país, é algo que representa uma ruptura com Deus e é algo que vem desde os primórdios da criação. Por que é que eu digo isso? Porque quando nós olhamos para a nossa sociedade, para o nosso país, nós sabemos que estamos mergulhados num contexto de poligamia. Muitos homens com mais de uma mulher. Muitas vezes tradicionalmente legalizado, outras vezes apenas amantes. E nós olhamos para esta realidade como líderes cristãos, líderes da igreja, pastores, presbíteros, diáconos, e pensamos que é uma mera consequência da nossa tradição e da cultura angolana. Nós não conectamos esse mal à realidade do pecado que se deu lá no começo, o capítulo 3, e que se desenvolve ao longo de toda a história da Bíblia. Como líderes, somos chamados por Deus para olharmos a realidade numa cosmovisão completamente ligada às Sagradas Escrituras. E essa cosmovisão vai nos ajudar a lidar com o pecado de fato como sendo pecado e a olharmos para a realidade do nosso mundo, sabendo que Deus muitas vezes tem sido banido da nossa cidade e nós temos feito coisas que desagradam e ferem profundamente o coração do nosso Deus, que requer de nós santidade, requer de nós reverência, requer de nós reconhecimento da sua soberania sobre a nossa vida e sobre a nossa cidade, sobre o nosso país. Nós temos normalizado as coisas de várias maneiras ao longo da nossa vida. Nós olhamos, por exemplo, relacionamentos. Deixa eu dar um exemplo. Provavelmente alguém aqui assista novela até aqui, insiste em assistir novela até aqui. Se há alguém que insiste em assistir novela até aqui, vocês já se depararam com algumas cenas em que há uma, vamos dizer assim, promiscuidade clara ou padrões de famílias completamente distorcidos? Exemplo claro, você tem um casal, casaram-se, vivem juntos, um matrimônio e caminham. Tem famílias, de repente surge uma mulher na novela, o personagem, uma mulher linda. E aquela mulher começa a tentar perturbar aquele relacionamento. De repente, ela começa a ter um caso com aquele homem que estava bem casado. E nós estamos lá atentos, vendo como é que a cena vai se desenrolar. E daqui a pouco, nas nossas mentes, começamos a maquinar coisas do tipo: parece que ele enfeita mais com essa outra. Parece que dá mais certo com essa. E a novela acabou. E nós vamos dormir ansiosos para que o próximo capítulo volte, para nós então, torcendo lá no coração, vejamos aquele homem abandonar a sua família e contrair um novo relacionamento com a outra que era amante. Mas nós somos cristãos. Nós temos uma cosmovisão firme. Mas olha como a nossa cosmovisão tem sido moldada pela arte que tem sido feita por homens e mulheres que não temem ao Senhor. E nós nos deixamos levar sem perceber. E a liderança muitas vezes acha isso normal. Coisa que deveria ser levada com muita seriedade.
Quantas e quantas vezes nós não vimos nos filmes, seriados ou novelas homossexuais, por exemplo, tendo seus relacionamentos e nós falando, também, assim, tem alguma coisa errada? Não é só eu, nem é meu filho. E podemos até pensar, nem é membro da minha igreja. Para que me preocupar? Ou às vezes nós pensamos assim, vai para o inferno e acabou. Mas o que nós faríamos se nós tivéssemos na nossa igreja alguém lutando contra a homossexualidade? Líderes. O que nós faríamos se na nossa igreja tivéssemos pessoas que lutam, por exemplo, contra essa promiscuidade? Se aparecesse alguém que tem 2 mulheres, temos pensado sobre isso? Será que nós entendemos que isso é fruto da ruptura do homem com Deus? Lameque, então, é um exemplo a não ser seguido. Lameque é um exemplo a não ser seguido. A cidade, como nos é mostrado aqui, é contaminada pelo pecado. Os moradores expulsaram Deus de sua cidade. A cidade está morta espiritualmente. E o líder é boca de Deus para denunciar, não apenas denunciar, mas para se equipar, se munir de ferramentas que lhe capacitarão a instruir a igreja em como lidar com essa cosmovisão nefasta, que afasta o coração dos cristãos de Deus e os aproxima cada vez mais de Satanás e do mundanismo. Meus amados irmãos, devemos ensinar os cristãos para que eles entendam que cidade sem Deus e cidade sem a lei de Deus é morada de defuntos espirituais. Cidade sem Deus e cidade sem a lei de Deus, um país sem Deus, é morada de defuntos espirituais. São pessoas que caminham, pessoas que andam, mas eles não respiram o mesmo ar espiritual que nós respiramos. Eles não estão vivos espiritualmente, estão mortos, pelo contrário. Cidade sem Deus, novas formas de família, vai se aprofundando mais ainda o problema nesta cidade da linhagem de Caim, progresso cultural para a glória do homem, versículos 20 ao 22. Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamã. O texto, então, vai mostrar para nós aqui que foi nessa cidade em que se começa a desenvolver a pecuária, a arte musical, a metalurgia, a ciência, caminhando, se nós pudéssemos, então, contextualizar. Porque quando o texto fala de Jubal, que foi o pai dos que habitam em tendas e possui gado, aqui a pecuária, o seu irmão Jubal era o pai dos que tocam harpa e flauta, a arte musical. E aqui Tubal-Caim, então, aqui a arte cortante ou da metalurgia. Então nós estamos a ver aqui um desenvolvimento, se assim poderíamos dizer, da ciência. Mas o que é digno de nota, mais uma vez, e eu estou a fazer isso porque depois Moisés vai nos mostrar nos próximos versículos o contraste, o abismal contraste. O que nós conseguimos notar e que é digno de nota aqui é que todo o desenvolvimento da ciência aqui é dado longe do olhar de Deus. Tudo funciona, eu já disse, tudo funciona nessa cidade. As coisas caminham normalmente. Nós poderíamos olhar e pensar, essa cidade é próspera e Deus tem abençoado. Muitas vezes nós percebemos as coisas desta maneira. Quando alguém tem condições, Deus está a abençoá-lo. Quando alguém tem uma boa família, é a bênção de Deus. Quando alguém tem um carrão, é a bênção de Deus. Um iPhone, terreno no bolso, é a bênção de Deus. E a nossa cosmovisão é, mais uma vez, vista de forma distorcida. Porque uma coisa, às vezes, não tem nada a ver com a outra. E esse texto vai nos mostrar que há esse desenvolvimento da ciência nesta cidade, mas é que esta cidade
não leva Deus em consideração. Porque houve um rompimento, vamos dizer assim, do cabeça dessa cidade, que é Caim. Meus amados irmãos, esse texto vai nos ensinar que muitas vezes Deus pode usar o ímpio para abençoar a humanidade e abençoar os crentes principalmente. Vocês já perceberam que se nós fôssemos andar assim nos nossos bairros e perguntássemos os padeiros do nosso bairro, os que trabalham lá, quantos são cristãos? É possível que não encontramos ninguém, não é verdade? Se nós fôssemos perguntar aos nossos professores quantos são cristãos, é possível que a maioria deles seja ateu. Mas são pessoas que têm abençoado nossas vidas. São pessoas que têm transmitido a nós o conhecimento, ainda que sob uma visão distorcida. Mas nós trabalhamos e Deus nos ajuda a redimirmos esse conhecimento e não nos deixarmos desviar. O facto é que Deus tem usado muitas pessoas ímpias para o avanço da tecnologia, para a sustentação do mundo e para tantas outras coisas. Mas, mais uma vez eu digo, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que significa que o fato de um ímpio me abençoar com os seus talentos não significa que ele ganhará a comunhão com Deus e a vida com Deus por causa das suas benfeitorias. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Muitas vezes o que se tem feito e que se tem visto é o enaltecimento da ciência em detrimento de Deus. Vocês se lembram da época da Covid? Na Covid, quem era o Deus da humanidade? Ciência. Se não te encurvasses à ciência, você era o grande vilão. Os pastores foram confinados em suas casas, nem com as medidas protetivas, se nós poderíamos sair para atendermos ainda que à distância os membros que lidavam com muitos problemas psicológicos, psicossomáticos e tantos outros problemas espirituais durante a Covid. Isso notou-se principalmente nos outros países, como no Brasil. Eu passei a Covid no Brasil. Foi terrível. Foi terrível. A ciência foi alçada ao lugar de Deus. E quem resolveria os maiores problemas do mundo seria a ciência. As vozes que deveriam ser ouvidas seriam os cientistas. Quem és tu para se levantar e tentar dizer alguma coisa ao contrário? Nós somos chamados por Deus líderes para olharmos para esta realidade e dizermos a ela: a ciência não redime um coração pecador. A ciência não regenera corações que estão afastados de Deus. Somente o Evangelho de Jesus Cristo, e somente o Evangelho de Jesus Cristo, crucificado na cruz, tem o poder para salvar o pecador, como diz Paulo na carta aos Romanos, 1º capítulo. Somente o Evangelho. Eu me lembro de um livrinho, um pequeno grande livro, aqueles chamados de pequeno grande livros, do Dr. Martin Lloyd Jones, Sincero, mas Errado. Esse é daqueles livros que você lê e fica na mente. Eu acho que deve ter uns 9 anos que eu li esse livro, nunca mais abri para ler, mas a mensagem daquele livro me impactou tanto que eu me lembro dele em quase muitos momentos da minha vida. E num dos momentos neste livro, ele vai falar do progresso da tecnologia e da ciência, e ele vai dizer, olha, os homens se enganam ao enaltecer tanto a tecnologia ou a ciência. Porque qual é a diferença entre os homens do passado e os de hoje? É que, para Caim, por exemplo, levar o seu irmão e matá-lo, ele poderia demorar um pouquinho de mais tempo, porque não tinha avião, não tinha carro, não tinha moto, precisariam ir a pé. Mas ao final, o que é que eles fariam? O que é que Caim faria? Mataria o seu irmão, portanto, o pecado, revelando o coração pecaminoso desse homem. Se eu quiser fazer algum mal no nosso tempo, estando no Brasil e fazer mal a alguém aqui em Angola,
Tranquilo, é rápido, eu pego um voo, 7 horas, estou em Angola, e eu elimino o cara e fechou. Qual é a diferença entre Caim e esse que cometeu o suicídio agora, sim, o homicídio agora? A diferença é apenas a velocidade, o tempo que os leva a chegar e os meios que os levam a cometer tal pecado. Mas o grande e grave problema é que deve ser notado pelo líder aqui em Angola, é o coração. O coração que levou tanto Caim quanto o homem do século XXI a cometer tamanho pecado. Por isso o foco do cristão deve ser o coração pecaminoso. Não podemos nos distrair, nos deixar iludir pelo avanço científico. É bom, é bom. Somos beneficiados, somos. Mas os nossos corações não serão beneficiados pela ciência, de modo a sermos levados próximos a Cristo, levados para adorarmos o Deus verdadeiro. Às vezes, a ciência nos afasta. Líder, digo mais uma vez, não te deixes iludir pelo avanço científico ou tecnológico. Porque nós, se os irmãos perceberem, Europa, Américas, têm sido os lugares com maiores desenvolvimentos da ciência, não é verdade? Mas os irmãos sabem que a Europa praticamente é um continente pós-cristão. Eles nos abençoam com a ciência, não nos abençoam? Mas e daí? É um avanço tecnológico sem a presença e o reconhecimento do amor e da presença de Deus. Eles podem viver bem, mas os seus corações estão afastados daqueles que o criou, aquele que merece a sua reverência e a sua adoração. Para que vale? Para os poucos anos que eles têm aqui na terra, depois de mortos, sabemos qual é o caminho, é o inferno. A liderança tem a responsabilidade de ensinar as verdades eternas. E são essas as verdades eternas, então, que alcançarão o coração pecador do homem e o levarão a viver aos pés do Senhor. Em quarto lugar, exaltação da violência nesta cidade. Versículo 23 a 24, o texto sagrado diz: E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me. Vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Bem, estamos então diante aqui de uma poesia hebraica, uma espécie de canto, onde está aqui a se exaltar, a se enaltecer um feito pecaminoso de um homem. É exatamente isso que está acontecendo. O pecado sendo poetizado, o pecado sendo cantado, enaltecido, exaltado por esse homem. Nesta cidade, mata-se por tudo e por quase nada. E ainda gabam-se por tal feito. A vida de alguns nessa cidade tem valor, mas a vida de outros não tem valor algum. Uma ferida e um pisão pode levar alguém à morte. Uma ferida e um pisão pode levar alguém à morte nesta cidade dos descendentes de Caim. Nessa cidade não se leva em conta que o homem é imagem e semelhança de Deus. E que por isso toda a vida deve ser preservada ao máximo, sem se importar as suas condições sociais, econômicas ou intelectual. O que vigora é que muitas vidas nessa cidade são descartáveis, que é o reflexo dos nossos dias. Quantos aqui não vão, por exemplo, se lembrar, no contexto do nosso amado país, pessoas no mercado, mamães quando vão lá, as madrinhas do Quilamba, as madrinhas do Sequele, as madrinhas das centralidades quando chegam e conversam com um moço para levar as coisas e cobram um determinado valor e de repente o jovem vê e fala: não, mamoite, isso aqui não chega, tem que dar mais.
Não, mas eu não tenho mais, moço. Já combinamos de te dar 400. Mas, moito, se você não me dá, vou te fatigar. É isso que tem acontecido, não é isso? E quantas vezes as mulheres do nosso amado país não foram violentadas por esses homens brutos por uma simples coisa? Por faltar apenas 100 kwanzas. Creio que na terça ou na segunda-feira, uma das minhas avós saía de casa cedo para o 30, nas motas de 3 rodas, e aproximando-se quase ao 30, alguns bandidos jogaram primeiramente um pneu e bate na mota, o motoqueiro se desequilibra, e eles então caem, vão em cima deles com katanas para agredi-los. O facto é que muitas pessoas ficaram feridas. Neste exato momento, a nossa avó está com o braço deslocado, clavícula partida, a cara inchada. Por causa de quê? Por causa de quê? A violência dominando a cidade. Terça, quarta, quinta-feira, no Sekele, nós recebemos visitas de bandidos. Terça, quarta, quinta-feira, invadindo os nossos carros, nossas casas e nossas famílias. A cidade está violenta. E o evangelho precisa penetrar o coração dessas pessoas. E quem vai fazer isso? A liderança deve tomar a frente para ensinar a igreja a evangelizar. Para ensinar a igreja a realidade disso. Ensinar até a evitar. Porque às vezes nós também somos relutantes e queremos discutir. Tenho meus direitos, não. Você também não vai levar meu telefone. E depois acontecem coisas mais graves. A liderança é chamada para instruir a igreja, é chamada para orar pela nação, pela igreja, de modo a recebermos as bênçãos do Senhor e não sermos invadidos por tamanha violência. Mas há uma outra violência mais sutil nesse texto. Esta é a violência verbal, contra as mulheres. Esse homem se comporta como dono de suas mulheres. Ele chega e diz assim: Ada e Zilá, ouvi-me, me escuta, mulher. Vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. E aí então ele fala dos seus feitos. Esse homem não pede opinião. Esse homem não pede conselho às suas mulheres. E olha que poderia ter 2 conselhos, hein? Já errou, mas pelo menos poderia ter 2 conselheiras. Mas nem isso ele soube aproveitar. E vem com truculência, como um marido rude, bruto, insensível aos sentimentos de suas esposas, apenas impondo aquilo que ele pensa e sente. Meus amados, mais uma vez, voltem as vossas mentes para a nossa realidade. E sem falar muita coisa, nós já vamos começar a nos lembrar da nossa tia, da nossa mãe, da nossa vizinha, da nossa colega, que sai noite, entra à noite, é espancada, é ofendida, é desprestigiada, é humilhada, consideradas como nada, como lixo. Nada do que muitas mulheres fazem no nosso amado país é considerado pelos seus maridos. Quase nada. Quase nada. É lamentável. A mulher faz um grande esforço, um esforço hercúleo para poder manter a casa, às vezes trabalhando como, ao mesmo tempo, aquela que vai cuidar da casa, a dona do lar, portanto, como a provedora do lar, porque o homem acha-se no direito de trabalhar, ganhar dinheiro e gastar com as amantes e com os amigos e nem sequer sustentar os filhos ou a esposa. As mulheres sofrendo horrores, elas fazendo tudo, dando no duro, mas quando mete um pouquinho de sal a mais,
Ela é a pior mulher do mundo. E o nosso país está assim. Mulheres gemendo em seus lares. E os pastores, os presbíteros, os diáconos precisam estar atentos a essa realidade. Nós saberíamos o que fazer diante dessas situações? Estamos preparados? Temos estudados? Em vez de nós chegarmos, eu sempre critico, e muitos jovens que me conhecem sabem, eu não gosto muito das discussões que muitas vezes se levantam no meio reformado. Eu não gosto de pessoas que discutem, que ficam brigando por qualquer coisa. Eu já fujo, nem dou opinião. Em vez de nós ficarmos discutindo por detalhes sobre justificação, nós já concordamos sobre justificação pela fé. Nós já concordamos. Em vez de discutirmos sobre aqueles detalhes, encontrar alguma coisa em que o outro discorda para aí então meter o fogo, nós temos discutido sobre modos de ajudarmos essas mulheres a vencerem esses momentos de turbulência e dificuldade nos seus lares. Temos ajudado essas mulheres a saberem lidar com maridos rudes, namorados insensíveis, brutos. Estamos preparados como liderança dessa amada igreja, nesse amado país, para sabermos lidar com essas circunstâncias e ensinarmos a igreja a saber lidar com isso? Ou estamos mais preocupados com coisas com as quais nós já concordamos? Meus amados irmãos, numa forma de recapitulação, gostaria que reflitamos no seguinte. Prestemos atenção que nessa cidade e em Angola, cada vez mais cidades são construídas. Aqui nós ouvimos o barulho das pessoas que estão nascendo e povoando as cidades de Angola. Ouvimos o barulho das festas de casamento e dos alambamentos que acontecem aqui nas nossas cidades. Ouvimos o barulho dos gritos dos poderosos e o choro dos subjugados e os simples na cidade. Ouvimos o barulho dos animais que são criados na cidade. Ouvimos o barulho dos diversos estilos de música que tocam aqui no nosso país e nas nossas cidades. Ouvimos o barulho das fábricas que fornecem os diversos tipos de materiais na nossa cidade, mas há um silêncio ensurdecedor de Deus na nossa cidade. E nós vemos um grande barulho nas igrejas angolanas e nós pensamos que isso é piedade. É apenas barulho, vazio do verdadeiro evangelho e vazio da piedade cristã, que era característico dos nossos irmãos que eram intelectuais, sim, os reformados, mas também piedosos. Não nos deixemos enganar pelo barulho nas igrejas angolanas. Às vezes, e um dia eu arrumei um problema porque eu escrevi um texto sobre isso no Facebook, eu fui muito criticado pelos jovens. Às vezes, nós dançamos muito quando deveríamos estar ajoelhados na presença do Senhor. E a igreja angolana precisa começar a entender a realidade, a profundidade e a necessidade do verdadeiro e puro evangelho nas nossas igrejas, nos nossos púlpitos, nas nossas vidas. Senão nós vamos continuar a ser uma igreja barulhenta e vazia de evangelho. Uma igreja dançante e vazia do evangelho. Mas é o evangelho que nos vai manter firmes. Até aqui eu creio que o povo poderia ficar desesperado, porque vamos nos lembrar que Moisés está ensinando esse povo. E Moisés então diz, não nos desesperemos. Por quê? Porque, contrariamente a esta linhagem, nesta cidade, há outra linhagem em outra cidade que dá início a uma nova fase. E os versículos 25 e 26, então, nos mostram isso. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos, daí se começou a invocar o nome do Senhor, palavra do Senhor. Prestem atenção a essa narrativa, meus irmãos. Eu comecei dizendo que Moisés
e nós seguimos exatamente este fluxo narrativo, Moisés gasta muito tempo para falar daquela linhagem que não adora a Deus. E em 2 versículos ele fala da linhagem que adora a Deus. Mas é interessante que em poucos 2 versículos ele faz a menção do nome do Senhor 2 vezes. No versículo 25 fala de Deus e no versículo 26 fala do Senhor que é invocado. Quando é mencionado o nome de Deus no versículo 25, é em reconhecimento do seu poder ao conceder às mulheres a bênção de terem seus filhos. E quando fala e faz a menção do nome do Senhor, no versículo 26, é para mostrar o reconhecimento dessa linhagem de que aquele que é o doador da vida é merecedor de louvor, de adoração. 2 pequenos versículos. Profundidade para a nossa vida, orientação para a igreja. Meus amados irmãos, aqui então nesses versículos, começamos a ver que essa mulher, que é Eva, quando tem o seu primeiro filho, vai lhe dar um nome significativo e aí o significado é compensação. E ela vai explicar por quê. Porque aqui diz que Deus me concedeu outro descendente. A esperança dessa mulher e de outras mulheres posteriores, as mulheres hebreias e as judias, era que uma delas pudesse vir a ser a mãe do descendente. E aqui Eva tinha a convicção de que o Senhor lhe dara o outro descendente em lugar de quem? De Abel, porque confiava que Abel fosse o descendente. Hoje, pela progressão da revelação, sabemos que, por meio do apóstolo Paulo, o descendente, na verdade, referido é quem? É o Senhor Jesus Cristo. E quando nós observamos esse texto, que por meio dessa linhagem da descendência aqui, que parte de Adão, vai para Sete e então vai para Enos, começa a se adorar ao Senhor. Se nós pensarmos que o descendente é Cristo, nós então vamos entender que só poderá adorar o Senhor aquele que está em Cristo. É impossível nós esboçarmos algum louvor dos nossos lábios, brotando do nosso coração, se nós não estivermos ligados a Cristo. Se os irmãos abrirem Colossenses capítulo 2, versículo 6 até o versículo 15, Paulo, quando está nesse texto a falar de algumas advertências e alguns conselhos àquele povo que estava sendo invadido por filosofias que levavam o povo para longe do Senhor, uma mistura de quase gnosticismo com algumas tradições judaicas, Paulo vai se valer de um artifício que é muito interessante. Vai utilizar a palavra nele, ele, dele, várias vezes, para mostrar àquela igreja que aqueles que não estão em Cristo não podem, em tempo algum, viver uma vida santa, não podem experimentar o gozo da salvação e não podem esboçar a adoração verdadeira ao Deus verdadeiro. Somente no descendente nós podemos adorar verdadeiramente o verdadeiro Deus, como diz Jeremias. Meus amados irmãos, fora de Cristo, nós não fazemos nada na verdade. Quem disse isso foi o próprio Senhor. Sem mim, nada podeis fazer. Se sem mim nada podeis fazer em outras coisas, é possível sem Cristo nós podermos esboçar alguma adoração? Somente em Cristo. E é nesse sentido que eu chamo a atenção da liderança angolana para entender que toda mensagem desfocada de Cristo vai levar a igreja à perdição. Portanto, o evangelho pregado no nosso país não deve ser diferente. O evangelho centrado em Cristo não é eurocêntrico, é bibliocêntrico. O evangelho centrado em Cristo é o único evangelho que deve pautar os púlpitos da igreja de Angola. Isso será feito debaixo de um grande labor, mas de muita oração. Não basta termos conhecimento intelectual, meus irmãos, principalmente os mais jovens. Eu ainda sou jovem, mas tem mais jovens que eu.
Não basta nós conhecermos a teologia reformada, conhecermos as escrituras sagradas. Temos que gastar tempo em oração pelas ovelhas para entenderem o que nós falamos. E temos que ter cuidado porque nós começamos a ler algumas pessoas e começamos a falar línguas maior que a linguagem dos anjos. E as pessoas não nos entendem. Quando nós somos chamados por Deus para instruirmos com clareza, com simplicidade, mas com profundidade, que é a palavra do Senhor. E a minha oração é que assim como Moisés levou esse povo a entender a necessidade, a importância da adoração a Deus, nós sejamos líderes e uma igreja em Angola que será aquela que vai se render aos pés do verdadeiro Deus, para que em Cristo, na sua graça, pela fé nele, nós o adoremos em espírito e em verdade. Deus nos abençoe e continue nos fortalecendo. Meu nome é Carl Peterson, sou coordenador das sessões do ensino durante este fim de semana. Falando da liderança na igreja, podemos tratar muitas áreas deste assunto. O trabalho do líder, o caráter do líder, família, tentações do líder, obstáculos na liderança, recompensas do líder. Há muitos assuntos que podíamos falar e tratar, mas eu queria tratar um aspecto sobre a liderança bíblica que é Paulo entre os Tessalonicenses como modelo de cuidado pastoral. Paulo entre os Tessalonicenses como modelo de cuidado pastoral baseado em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 1 a 12. Paulo nos exortou em Atos capítulo 20 a cuidar do rebanho de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. E no livro de Jeremias, Deus condenou os líderes do povo de Israel porque eles cuidaram somente de si mesmo e não das ovelhas do Senhor. Então, nós cuidamos do nosso rebanho. Não somente lideramos e ensinamos, mas nós cuidamos. E aqui em 1 Tessalonicenses, Paulo enfatiza o cuidado, o seu cuidado pessoal, seu cuidado amoroso, manso e sacrificial. Então, vamos aprender esta tarde, nesta pré-conferência, como o nosso Paulo e apóstolo. Vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 12. Peço a alguém fazer a leitura. Onde você está, pode ficar de pé e fazer a leitura. Um voluntário, 1 Tessalonicenses 2, 1 a 12, por favor. Assim diz a palavra do Senhor. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi em vão, mas, havendo primeiro padecido e sido agravado e livre, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar do Evangelho de Deus com grande bondade. Porque a nossa exaltação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho fosse confiado, assim falando, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Amém. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunho. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser desprezados. Antes fomos brandos entre vós, como a alma que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade fizéramos comunicar, não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas. Porquanto nós éramos muito queridos, porque,
Vós, Deus, sois testemunhas de um santo e justo, e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco, os que prestes. Assim como bem sabeis que muito vos exortaram e consolaram a cada um de vós, como pais a seu filho, para que vos conduzeis também para com Deus, que vos chama ao seu reino e glória. Muito obrigado, nosso amado leitor. Penso que vocês sabem muito bem a história da entrada da igreja de Cristo na cidade de Tessalônica. Paulo chegou à Europa depois daquela visão que ele tinha em Troade, do homem da Macedônia, que diz, venha nos ajudar. E logo depois, Paulo e sua equipe missionária chegou a Filipos, tiveram uma boa recepção do Evangelho em Filipos. Uma igreja começou ao pé do rio e Paulo e Silas ficaram presos na cadeia. Depois Paulo fugiu para a Tessalônica. Ele pregou numa sinagoga, tanto judeus como gregos foram convertidos. O irmão da igreja, chamado Jason, acolheu a equipa missionária em sua casa. E isso levou muitos problemas para este irmão Jason. Paulo de novo fugiu para Bereia, depois Atenas, e dali Paulo enviou Silas e Timóteo para Tessalônica para ouvir da fé destes irmãos. Timóteo voltou a Corinto e para ter com Paulo com as notícias muito encorajadoras que a fé dos Tessalonicenses foi uma fé genuína e firme. Paulo agora em Corinto pega a sua caneta e escreveu esta carta. É uma carta muito íntima. Uma carta muito íntima. Em capítulos 1 a 3, Paulo conta a sua história entre os Tessalonicenses e capítulos 4 a 5, Paulo exorta os Tessalonicenses. Capítulo 1, Paulo relata a conversão profunda dessa igreja e em capítulos 2 e 3 ele relata o seu cuidado pastoral por eles. Então vamos observar nestes 12 versículos 17 marcas. Um sermão de 17 pontos. E parece que estaremos aqui todo dia. Mas vamos correr por estas 17 marcas. 17 marcas do cuidado pastoral exibidas pelo apóstolo Paulo e, claro, Silas e Timóteo como nosso exemplo para hoje do cuidado pastoral. Eu penso que isso será não somente uma aplicação relevante a nós que estamos a servir ao Senhor, mas também aos nossos governantes neste mundo. Os nossos governantes não governam a igreja, mas eles representam um Deus que cuida do seu povo e os colocou sobre um rebanho humano neste mundo. Versículo 1. Aqui em versículo 1, Paulo diz, porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis porque a nossa entrada para convosco não foi vã. Paulo visitou estes Tessalonicenses depois de ter saído de Filipos e ele trabalhou arduamente. Houve conversões verdadeiras. Aquela jornada missionária não foi em vão. Então, as 17 marcas. Número 1. O líder que cuida persiste apesar da oposição. Persiste apesar da oposição. Versículo 2. Mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus. O líder que cuida persiste apesar de oposição. Agora, Paulo e Silas não se desanimaram. Eles pregaram, foram lançados na cadeia, mas eles continuaram. Persistiram pregando e cuidando. Eles não voltaram para Antioquia, de onde eles tinham sido enviados. E vocês também. Vocês e eu, todos nós encaramos sofrimentos. Dentro da igreja,
e fora na comunidade. Falta de salários, pobreza, oposição da comunidade, pessoas que recuam, ciclones, doença. Paulo persistiu e nós persistimos também, cuidando e pastoreando apesar de oposição. Versículo 2. Ponto número 2. O líder que cuida confia no socorro de Deus. Confia no socorro de Deus. Versículo 2. Mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornámonos ousados em nosso Deus. Paulo diz aqui que o nosso socorro não vinha da sua esperteza ou da sua própria sabedoria, mas nós achamos o nosso socorro em Deus. Quando ele estava na cadeia, condenado pelas autoridades, ele não confia em si próprio, sua formação, seus dons. Nós lembramos, não é? O que Paulo e Silas fizeram na cadeia. Eles cantaram hinos. Confiaram no socorro de Deus. E você também. A nossa ajuda vem de Deus, o Criador dos céus e da terra. Quando nós encaramos dificuldades com os membros da igreja, vizinhos na comunidade, lembramos a Salmo 46. O Senhor é o nosso castelo forte, refúgio e ajuda. Amém. 3. O líder que cuida serve com ousadia. Serve com ousadia. Versículo 2. Como sabeis, tornamo-nos ousados em Deus, em nosso Deus. Paulo não temia, mas falou com ousadia. Com certeza, Paulo falou com muito respeito, mas ele também falou diretamente. Vos anunciei, versículo 2. Vos anunciei. Anunciaram aos Filipos ontem, anunciam amanhã aos Tessalonicenses. Depois, para as pessoas da Bereia. Falou com ousadia aos filósofos de Atenas, com os negociantes em Filipos, com os idólatras de Efésio e com os governantes na Cesareia. E você também. Irmãos e irmãs, nós temos que ser simpáticos, compartilhando o Evangelho com respeito, mas também com coragem. Cuidando do rebanho de Deus exige e requer ousadia, calma, mas ousadia. 4. O líder que cuida, baseado no exemplo do apóstolo Paulo e sua equipa missionária, não serve de motivos de erro. Não serve de motivos de erro. Versículo 3. Porque a nossa exortação não foi com engano. Paulo ensinava a verdade, a fé verdadeira, o Evangelho, a Bíblia. Ele não trouxe enganos, mitos, fábulas, lendas, histórias. A igreja não é a porta-voz do governo ou do partido. Em Jeremias capítulo 22, o profeta falou para o rei. O rei não foi ao contrário. O rei falando para a igreja, para o profeta. A igreja fala para o governo, não pelo governo. Paulo não enganou os seus ouvintes com falsidades, não com motivos de erro. Ele veio com a verdade, veio com a Bíblia nos seus lábios. Ele argumentava na base do Antigo Testamento. E que tal nós? Vamos não falar da nossa igreja, da minha cultura, das nossas filosofias, os nossos mitos. Nós temos 66 livros bíblicos. Não aumentemos nada à Bíblia, nem subtraímos nada dela. O nosso motivo surge da verdade e não do erro. Ponto 5. O líder que cuida não serve com motivos de impureza. Não serve com motivos de impureza. Versículo 3. Porque a nossa exortação
não foi com engano, nem com imundícia. Provavelmente Paulo refere-se aqui à impureza sexual. Dizem que a sociedade tessalônica foi uma sociedade muito impura, com toda forma de prostituição e imoralidade. Até a imoralidade da sociedade penetrou na igreja, segundo o capítulo 4. Mas Paulo, Timóteo, Silas recusaram servir desta maneira. Tratavam as mulheres da igreja com respeito, as viúvas como se fossem suas mães e avós, as jovens como irmãs e filhas. E provavelmente, estes tessalonicenses ficavam admirados. Vejam aqui esta equipa missionária. Eles não têm interesses sexuais com as nossas mulheres. Nunca vimos uma coisa como esta aqui. Eles não vieram aqui para caçar as nossas esposas ou meninas. Eles não falam com as nossas mulheres na ausência dos seus maridos. E que tal nós? Como é que é o teu nome? O meu nome? A reputação na área sexual. As mulheres da sua igreja têm confiança em si. Os maridos pensam que você tem motivos estranhos para com as esposas deles. Irmãos, irmãs, temos de ter comportamento completamente irrepreensível na área sexual que acabamos de ouvir. Os filmes que assistimos, música que escutamos, imagens que vimos, as piadas que falamos e escutamos. Irmãos, em todas as nossas igrejas, tua e minha, temos mulheres frágeis e vulneráveis, homens frágeis e vulneráveis. Temos que lidar com estas senhoras com todo respeito e muito, muito cuidado. Cuidamos do rebanho, não com motivos de impureza. Ponto 6. O líder que cuida não engana. Ainda não saímos do versículo 3. Não engana. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Agora, Paulo e a banda dos primeiros missionários foram honestos, sinceros, transparentes. Eles não falaram uma coisa e fizeram outra coisa. Eles não prometeram uma coisa que eles não podiam cumprir. Não disseram a uma pessoa, você junte-se à nossa igreja e pode ser um dos nossos evangelistas, somente para caçar aquela pessoa. Enquanto Paulo nunca intencionava colocar esta pessoa como um dos obreiros. E nós, irmãos, temos que ser honestos, sinceros, não servindo, não cuidando com engano. Ponto número 7. O líder que cuida reconhece que ele é um mordomo do evangelho, que ele é um mordomo, ou que ele tem uma mordomia do evangelho. Versículo 4. Mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos. Paulo foi mordomo, ele tinha uma mordomia. O evangelho foi-lhe confiado. O Senhor confiou a palavra de Deus e o evangelho a Paulo, aquele depósito do evangelho a Paulo e aos apóstolos. Paulo recebeu, guardou e transmitiu. E neste processo de receber, guardar, transmitir, ele não aumentou nada, nem subtraiu nada. Não adicionou, nem tirou. E nós também. Nós não somos apóstolos aqui nesta sala. Mas Cristo confiou o depósito da igreja, do evangelho à igreja. Nós não temos direito de subtrair nada das escrituras. Recebemos 66, não mais, nem menos, guardamos os 66 e transmitimos os 66 para a próxima geração de líderes. Transmitimos todo o conselho de Deus. Nós somos embaixadores, não presidentes.
O presidente é que manda. Nós, os embaixadores, nós temos uma mordomia. O embaixador tem uma mordomia das ordens do presidente. Não aumenta nem tira nada da palavra do presidente. Mas nos nossos dias, eu não sei aqui em Angola, mas pelo menos no meu país, pessoas querem subtrair as doutrinas, as crenças e as práticas duras da Bíblia. Tiram a ira de Deus da Bíblia. Subtraem o arrependimento. Apagam o inferno. Tiram as exigências do discipulado. Negligenciam as qualificações para a liderança de uma congregação. Irmãos, não. Nós somos mordomos, não autores. Temos de ser confiáveis, servos em que Deus pode confiar. Amém? Amém. Onde é que paramos? Número 8. Epa. 7 e 8. Falamos de 7, não é? Agora passamos para 8. Ok. Estamos a falar do quê? Liderança na igreja. Paulo como exemplo de cuidado pastoral baseado em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 12. 8. O líder que cuida não procura agradar ao homem. Versículo 4. Mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. O líder que cuida não procura agradar ao homem. Ele diz a mesma coisa em versículo 6. E não buscamos glória de homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos. Então, Paulo servia ao Senhor antes de ele servir ao homem. Ele não se importava o que o homem pensava nele. Se o homem gostava de Paulo, tudo bem. Se não gostava de Paulo, tudo bem. Ele não procurou ser amigo de todos, embora Paulo fosse amigável, não é? Tanto Paulo como nós hoje. Nós não servimos para agradar cada desejo do homem e da mulher na nossa igreja e na comunidade. A voz mais importante nos nossos ministérios, igrejas, vidas e famílias não são as vozes da nossa família, cultura, pessoas com influência na congregação, mas a voz do cabeça da igreja, o glorioso Senhor Jesus. Amém. 9. O líder que cuida não bajula as pessoas. Versículo 5. Porque como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras. Bajular é louvar uma pessoa com motivos egoístas para obter alguma coisa deles. Paulo não louvou os ricos para obter um teto de zinco para o seu salão da igreja. Amém. 10. O líder que cuida não serve gananciosamente. Versículo 5. Nem houve um pretexto de avareza. O cuidado desta equipa missionária não ficou equivocado com ofertas, finanças, patrocinadoras. Claro, Paulo precisava de comer. E muitas igrejas o apoiavam, mas ele não recebeu fundos dos próprios Tessalonicenses para não interferir com o avanço do evangelho entre eles. Há uma igreja na cidade onde eu vivia. Essa igreja não tinha pastor e eles procuravam um pastor a servir a sua congregação. Então, um dos candidatos apresentou para os líderes uma tabela de custos dos seus trabalhos ministeriais. Se eu for o seu pastor, se eu pregar no domingo uma vez de manhã, cobro X.
2 vezes cobro X. Domingos mais quarta-feiras me pagarão X. Então, isto é uma realidade. Irmãos, temos que ter máximo cuidado com finanças, financiadores, patrocinadores e dinheiros. Muitos ministros, eu não sei aqui, mas pelo menos na minha experiência, nos lugares onde eu tenho servido, caem em tentação por causa de dinheiros. A igreja torna-se difamada. Na minha igreja onde eu sirvo como presbítero, somos 5 anciãos. Nós, os 5 anciãos, nós não sabemos quem contribui o quanto durante os cultos. Nem queremos saber. O nosso tesoureiro, seus ajudantes contam as ofertas, eles sabem quem deu o quê. Mas nós não queremos ser informados sobre quem deu o quê, para não difamar a igreja, para não nos influenciar de uma maneira desagradável. Mas claro, o problema não é o dinheiro, é a ganância, não é? Ponto 11. O líder que cuida não abusa da sua autoridade espiritual. Não abusa da sua autoridade espiritual. Versículo 7. No, versículo 6, não é? Nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Paulo tinha autoridade como apóstolo. Ele viu Cristo. Ele tinha direito de ser muito exigente. Mas Paulo não aproveitou da sua posição. Ele não abusou da sua autoridade. Ele foi manso, paciente, tinha longanimidade. Paulo não foi líder duro e exigente. Versículo 8 diz, assim, nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, quisermos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos ereis muitos queridos. Ele amava os Tessalonicenses. Ele não usou, ele não aproveitou, ele não explorou os Tessalonicenses como objetos para os seus próprios fins ministeriais. Ele amava estes irmãos, ele cuidava destes irmãos. Eles eram seus amigos, colegas no ministério, tratados como amigos. Ponto número 12. O líder aprovado, ou o líder que cuida, ama calorosamente o povo. Ama calorosamente o povo. Mais uma vez, versículos 7 e 8. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. É aqui onde observamos mais claramente o seu cuidado pastoral. Ele amava o povo como uma mãe. Uns 3 anos atrás, eu conheci uma viúva. Uma viúva de 80 anos, mais ou menos, da idade. Ela e seu falecido marido tinham plantado muitas igrejas no campo rural e aldeias e vilas pequenas nos Estados Unidos. Eu perguntei para ela, qual foi o vosso segredo de plantar tantas igrejas? Qual é a estratégia mais impactante que a senhora e seu marido usaram no plantio de novas congregações? Ela não demorou em responder. É amor. Se as pessoas sabem que você, especialmente você que vem de uma outra cidade para plantar uma igreja numa nova cidade, talvez especialmente no campo rural, se eles sabem que você os amam, eles vão seguir você. Paulo amou os Tessalonicenses. Agora, a minha igreja, onde eu sirvo como ancião, eu, pessoalmente, focalizo-me muito no levantar de novos presbíteros. Bem, no levantar de novos presbíteros e líderes, existem muitos fatores, não é? De levantar novos líderes. Formação teológica,
experiência, crescimento na santidade. Mas eu aprendi ao longo dos anos que um dos fatores mais importantes no levantar líderes para as nossas igrejas, o fator da parte de nós, os líderes já existentes, é amor para com os novos líderes mais jovens. Temos que amar eles. Tratamos eles como amigos, não como projetos, não objetos do nosso sucesso ministerial, não como funcionários, não como máquinas ministeriais, mas como amigos, filhos, irmãos e colegas. Amor. 13. O líder que cuida abre sua vida. Abre sua vida. Agora, na leitura desta passagem aqui em 1 Tessalonicenses, não sei se alguém notou que Paulo repetiu uma frase muitas vezes neste trecho aqui. Qual é a frase repetida? Alguém notou? Versículo 1, 2, 5, 9, 11. Vocês sabem. Vocês sabem. E depois versículos 5 e 10. Vocês são testemunhas, Deus é testemunha. Isso é muito importante, este ponto que Paulo repete. Esta frase que Paulo repete. Vocês sabem. Vocês são testemunhas. Paulo queria que esta igreja soubesse das suas maneiras e métodos de cuidado. Paulo foi obreiro transparente. Ele não veio, pregou, fugiu. Ele amava as pessoas, abriu a sua vida, a sua casa, o seu coração para as pessoas. Vocês sabem. Vida aberta, transparente. 14. O líder que cuida não tem medo de trabalho árduo. Não tem medo de trabalho árduo. Versículo 9. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Paulo trabalhou fazendo tendas, para não impedir a obra de Deus entre os Tessalonicenses. E mesma coisa com vocês. Servindo o Senhor requer um trabalho e sacrifício. Parece muito fácil, mas não é fácil. Trabalhando na oração. Orar bem é difícil. Trabalhando na visitação, no treinamento de outros líderes, no estudar da palavra de Deus. Preparar um sermão custa, é difícil. Trabalhar na preparação de estudos bíblicos e sermões. Irmãos, vamos não ter medo de sujar as nossas mãos na obra do Senhor. Por quê? Porque o líder que cuida, e cuidando de outras pessoas, dos seus muitos problemas, requer trabalho árduo. Ponto 15. O líder que cuida é santo, justo e irrepreensível. Versículo 10. E vós, e Deus, sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos houvéssemos para convosco os que crestes. O cuidado pastoral começa com cuidando das nossas próprias almas. Ponto número 16. O líder que cuida ensina como um pai ensina aos seus filhos. Cuidar e ensinar. Versículos 11 e 2. 11. Assim como bem sabeis, de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós como pai aos seus filhos. Paulo não somente serviu como mãe mansa, versículo 7, mas como pai que ensinava. Dizem que na cultura grega, nos tempos do Novo Testamento, foram os pais que educavam os seus filhos na área da moralidade, cultura e valores da família. O pai ensinava a sabedoria,
cultural da família aos seus filhos. O pai da casa é que exortava os filhos. Então, assim, Paulo exortava, encorajava, ensinava. E nós também, não é? Vejam estas 3 palavras aqui nestes versículos aqui. Exortar, encorajar, ensinar. Será que o ministério de você é equilibrado entre estas 3 palavras? Exortar, encorajar, ensinar. Ou será que você é um obreiro duro, que somente exorta e repreende? Ou será que você é um obreiro manso, até manso demais, e somente encoraja, mas não exorta nem ensina? Ou será que você é um obreiro erudito, e cada um dos seus sermões é um discurso pedagógico, mas não exorta, nem repreende, nem encoraja? Chegando ao fim, ponto 17. O líder que cuida mantém seu foco na santificação centralizada no Evangelho. Versículo 12. Mantém seu foco na santificação centralizada no Evangelho. Versículo 12 diz. Versículo 12 é o resumo de todo o ministério saudável. Levar vidas dignas de Deus, que nos chama para o seu reino e glória. Nesta única frase, temos tudo. Primeiro temos a pessoa de Deus, ele é digno. Depois temos o meio da salvação, Deus que chama. Fruto da salvação, uma vida digna. Esta frase aqui é o alvo de todo o sermão, toda visita pastoral, toda canção, todo estudo e oração. Levar vida digna de Deus que nos chama. Conclusão. Falando de liderança, podíamos ter falado de muita coisa sobre a liderança. Obstáculos, desafios, caráter, o lar do líder. Mas nós temos observado aqui o exemplo de Timóteo, exemplo de Silas, exemplo de Paulo, como exemplos para nós de cuidado pastoral. Claro, Paulo imitou o exemplo do supremo pastor das ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Ele é que amou e cuida do seu rebanho. Cristo foi o líder exemplar e extraordinário. Ele é o padrão destes 17 pontos. Ele veio, esvaziou-se por nós, serviu, sacrificou-se, foi aquela mãe mansa e o pai amável. E ele nos deixou um exemplo, dizendo em João capítulo 13, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Não importa onde que você serve na sua igreja, com jovens, com as mães, ou alcançando os perdidos, eu espero que este estudo aqui nos ajude a cuidar do rebanho de Deus que Ele comprou com o seu próprio sangue. Amém. Amém.